Olá, vamos falar da variável aleatória de Bernoulli. Esse vídeo é simplesmente um reforço do que foi estudado em sala de aula. Então, em sala de aula, pode ter coisas que não contém aqui no vídeo. Variável aleatória de Bernoulli. Uma variável aleatória de Bernoulli é um caso simples de variável aleatória discreta, que assume somente dois valores. Então aqui já tem uma informação importante. Uma variável aleatória de Bernoulli assume somente dois valores, 0 ou 1. Ela é usada para modelar situações onde há dois possíveis resultados, frequentemente chamados de sucesso, que representamos por 1, e fracasso, que representamos por 0. A probabilidade de sucesso geralmente é denotado por P e a probabilidade de fracasso por 1 menos P. Então, temos vários exemplos de variável aleatória de Bernoulli ou Bernoulli. Quando você joga uma moeda, o resultado é cara ou coroa. Quando nasce uma criança, ou ela nasce viva ou nasce morta, ou seja, ou ela nasce viva ou não nasce viva. Quando você seleciona uma peça, a peça é boa ou defeituosa. Então, esses experimentos de uma realização que você classifica em bom e ruim, sucesso e fracasso, né, satisfaz uma característica ou não satisfaz a característica, é chamada de variável aleatória de Bernoulli. Essa variável aleatória, ela vai te dizer, né, se o resultado foi um sucesso ou foi um fracasso. Exemplo: o lançamento de uma moeda justa pode ser modelado como uma variável aleatória de Bernoulli. Então, se a moeda é justa, a gente considera a probabilidade de sucesso como sendo 0,5 e a probabilidade de fracasso como sendo 0,5. Ou seja, a probabilidade de cara é meio, a probabilidade de coroa é meio. Se eu defino x, tá? A variável aleatória que conta o resultado no lançamento de uma moeda, se o resultado foi cara, por exemplo, então, ao lançar uma moeda, o resultado ou será cara ou será coroa. Se foi cara, eu falo que eu tive um sucesso. Se o resultado foi coroa, eu tive 0 sucessos. Suponha que uma fábrica produz 10% de peças defeituosas. Então, historicamente, 10% das peças produzidas pela fábrica são defeituosas. A variável aleatória x, que indica se a peça escolhida aleatoriamente é defeituosa, tá? Então, sucesso aqui para a gente é a peça ser defeituosa, tá vendo? 1 para defeituosa e 0 para não defeituosa. Essa variável segue distribuição de Bernoulli com parâmetro 0,1, ou seja, a probabilidade de sucesso, a probabilidade de eu pegar de forma aleatória uma peça defeituosa é 0,1. E a probabilidade de eu pegar uma peça não aleatória, uma peça não defeituosa de forma aleatória é 0,9. Função de probabilidade. A função de probabilidade de uma variável aleatória x que segue distribuição de Bernoulli com parâmetro p, né, P é a probabilidade de sucesso, pode ser expressa de várias formas, né? Aqui eu coloquei de duas, mas de várias. Então, posso falar o seguinte: a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor x, onde esse x aqui é o valor 0 ou o valor 1, 0 se o resultado foi fracasso, 1 se o resultado for sucesso, é dado por probabilidade de x igual a x é igual a p se x igual a 1, ou seja, se o resultado foi sucesso, e 1 menos p se x igual a 0. Então, essa é uma das maneiras de escrever a função de probabilidade de uma variável aleatória
x que segue distribuição de Bernoulli. Uma outra maneira de escrever essa mesma coisa aqui é escrevendo assim, ó. A probabilidade da variável aleatória x assumir um valor x é dado por p elevado a x vezes 1 menos p elevado a 1 menos x, onde x assume o valor 0 ou 1. Olha, se x assumir o valor 0, na hora que entrar o 0 aqui, ó, isso aqui, p elevado a 0 vai dar 1, porque o p é diferente de 0, tá? P elevado a 0 é 1. Então vai ficar 1 vezes isso aqui. Agora, 1 menos 0 é 1. Então deu 1 menos p como resultado. Então a probabilidade de x assumir o valor 0, 1 menos p. E a probabilidade de x assumir o valor 1 vai ficar p elevado a 1 vezes 1 menos p elevado a 1 menos 1, que é 0. Então 1 menos p elevado a 0 dá 1. Lembrando que o p é diferente de 0 e diferente de 1. Então isso aqui não é 0. E o resultado será probabilidade de x igual a 1 é igual a p, porque da p elevado a 1p, isso aqui dá 1. Tá? Uma outra forma é eu escrever isso numa tabela, ou num quadro, né, como está escrito aqui. Eu tenho que x assume os valores 0 ou 1, né, dependendo do que é o sucesso e do que é o fracasso. A probabilidade de x assumir o valor 0, aqui, ó, P, né, a probabilidade de x ser igual a 0 é 1 menos p, e a probabilidade de x ser igual a 1 é 1 menos, é p, né, a probabilidade de sucesso. A probabilidade de x ser igual a 0 é 1 menos p, e a probabilidade de x igual a 1 é p. A esperança da variável aleatória Bernoulli é muito fácil de ser calculada, porque nós sabemos que a esperança de x é dada pelo somatório dos valores que a variável aleatória assume vezes a probabilidade dela assumir aquele valor. Então a esperança de x aqui, ó, é simplesmente 0 vezes 1 menos p, porque ela assume o valor 0 com probabilidade 1 menos p, mais 1 vezes p. 0 vezes 1 menos p dá 0, sobrou p. Então, se x tem distribuição de Bernoulli com parâmetro p, a esperança de x é p. Beleza? A esperança de x é p. Como nós podemos pensar nisso? Imagine o seguinte, o que eu estou falando com isso? Se eu jogo uma moeda para cima, o resultado é cara ou é coroa. Imagina que a minha variável aleatória está contando, considerando o número de caras no lançamento da moeda. Então, quando eu jogo a moeda para cima, se o resultado foi cara, x aplicado em cara é igual a 1. Vai contar 1x, né? A variável aleatória no resultado cara vai contar uma cara, então x é igual a 1. Se der coroa, x aplicado na coroa vai contar 0, né? Porque ela conta o número de caras. 0. Então, quando eu jogo a moeda ou da cara ou da coroa, beleza? E então a variável aleatória assume o valor 0, 1. Agora pensa o seguinte, eu vou repetir esse procedimento muitas vezes. Tá? Eu vou tentar descobrir, por exemplo, nessa moeda, qual é a probabilidade dessa moeda resultar em cara. Beleza? Qual a probabilidade dessa moeda resultar em cara? Então eu faço o seguinte, imagina que a moeda, eu não sei se a moeda é honesta. Beleza? Eu não sei qual é a probabilidade de cara nem a probabilidade de coroa. E quero saber, em média, o que acontece. Então eu jogo a moeda para cima. Se o resultado foi cara, eu guardo 1. Se o resultado foi coroa, eu guardo 0. Depois eu jogo a moeda de novo. Se o resultado foi cara, eu guardo 1. Se foi coroa, eu guardo 0. Então eu vou fazendo isso muitas vezes. Tá? Fazendo isso milhares de vezes e depois fazendo o seguinte, pegando a soma dos zeros com uns, que vai me dar exatamente o número de caras, né? Dividido pelo total de vezes que eu lancei a moeda e contei, tá? Esse resultado a gente pode ver que é a proporção. Mas ele é também uma média, né? A média dos zeros e dos uns. E eu estou dizendo que para um número muito grande de lançamentos da moeda, esse resultado vai ser P, que vai estimar exatamente a probabilidade de sair cara nessa moeda. Beleza? Então, em média, o número de moedas
Então, eu poderia pensar assim, se eu jogo a moeda, sei lá, 10.000 vezes, né? E se esse P aqui, por exemplo, é 0,10, eu vou estar dizendo que aproximadamente 1.000 vezes vai aparecer cara e 9.000 vezes coroa. Claro, gente, que 10.000 é um número finito, um número pequeno, tá? Terei que fazer milhões e milhões de vezes. O cálculo da variância. Nós sabemos que a variância é dada por esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Perfeito. A gente precisa da esperança de x2. Só que x2, olha, x2 eu coloco aqui, ó, x ao quadrado. Só que 0 ao quadrado é 0 e 1 ao quadrado é 1. Então x2 é igualzinho o x, né? Porque só tem 0 ou 1. Elevar o 0 ao quadrado não altera, elevar o 1 ao quadrado não altera. Então x2 é igualzinho x. Então se x2, tá vendo, é igualzinho a x, porque só assume os valores 0 ou 1, a esperança de x2 também é igualzinha à esperança de x, que é p. Aí eu jogo na fórmula da variância, esperança de x2 deu p, menos o quadrado da esperança de x. A esperança de x também deu p, mas ao quadrado, p2. Coloca em evidência, a variância de x é dada por p vezes 1 menos p. Beleza? Então, nós já temos que esse x tem distribuição Bernoulli com parâmetro p, já temos a sua função de probabilidade, né? Posso escrever assim, posso escrever assim, posso escrever assim, né? P de x igual a x, é igual a p elevado a x vezes 1 menos p elevado a 1 menos x. Tenho que a esperança de x é p e tenho que a variância é p vezes 1 menos p. A função geradora de momentos. A função geradora de momentos de uma variável aleatória x aplicada num ponto t, tá? É definida pela esperança da exponencial de tx. Então, a função geradora de momentos de uma variável aleatória x aplicada no ponto t é definida como sendo a esperança da exponencial de tx. Então, para a distribuição de Bernoulli, vamos ver. A variável aleatória x assume o valor 0 ou 1. A esperança de tx vai assumir quais valores? Olha, quando o x for 0, esperança de t vezes 0 vai dar esperança de 0 e esperança de 0 é 1. Então, quando o x vale 0, a esperança de t vezes a esperança de t vezes 0 é 1. Então, a esperança de tx assume o valor 1. E quando o x for 1, entra com 1 aqui, ó, assume o e de tx assume o valor exponencial de t. Então, e de tx assume dois valores. Ou assume o valor 1, ou assume o valor exponencial de t. Com qual probabilidade? Ele assume esse valor 1 com a mesma probabilidade que o x assume o valor 0, pois foi o x igual a 0 aqui, ó, que gerou esse 1 aqui. Então, 1 menos p. E ele assume o valor na t com a mesma probabilidade que x assume o valor 1, porque eu substituí esse valor 1 no lugar do x. Então, a probabilidade é p. Agora, eu vou calcular a esperança disso aqui, ó. Esperança da exponencial de tx. Tá? Esperança de e na tx. Isso é igual ao valor que a variável aleatória assume vezes a sua probabilidade. Então, 1 vezes 1 menos p, está aqui, mais E na t vezes p, que está aqui, ó. Beleza? Então, deu 1 menos p mais exponencial de t vezes p, tá? Então, essa é a função geradora de momentos de uma variável aleatória x que segue distribuição de Bernoulli. Qual que é a importância dessa função geradora de momento? Tem várias importâncias, mas uma delas é o seguinte: o nome já diz, a função geradora de momentos, ela gera todos os momentos. Então, o primeiro momento é exponencial de x. Desculpa, esperança de x. O segundo momento é a esperança de x2. O terceiro momento é a esperança de x3. O quarto momento é a esperança de x4. Se eu quiser achar a esperança de x, que é o primeiro momento, basta eu fazer a derivada primeira, né, igual a gente já estudou em sala de aula, basta eu fazer a derivada primeira dessa função e substituir o t por zero. Então, a esperança de x aqui, ó, esperança de x, quem quiser anote, esperança de x, né,
é a derivada dessa função aqui, ó, milinha de x no ponto zero. Então vamos derivar essa função em relação a t, tá? Ó, aqui a constante desaparece. Derivada de e na t em relação a t é o próprio e na t. Então, milinha de x vai dar p vezes e na t. Só que para encontrar a esperança de x, eu pego essa derivada e substituo por zero. Então, isso aqui tinha desaparecido com a derivada, eu tinha p vezes e na t. Quando eu substituir zero aqui, ó, vai dar exponencial de zero, que é 1 vezes p é p. Eu vou chegar aqui, a esperança de x é p. É o que bateu com o que está aqui, ó. Tá? E a esperança de x2? A esperança de x2, eu faço a derivada segunda dessa função aqui no ponto zero. Então, primeiro vamos fazer a derivada segunda. A derivada primeira já desapareceu com isso aqui, sobrou isso aqui, ó. Mas quando eu fizer a derivada segunda disso aqui, ó, vai dar exatamente isso aqui. Então, a resposta vai ser m, né, a função geradora de momentos de x avaliada em t. A derivada segunda da função geradora de momentos de x avaliada em t, ela é p vezes a exponencial de t. Quando eu substituir no ponto zero aqui, ó, colocar no ponto zero, tá? Eu vou encontrar p. Então, a esperança de x2 é p. Se eu quisesse a esperança de x3, por exemplo, eu faria a derivada terceira no ponto zero. Mas essa derivada aqui nunca muda, né? Nunca muda. Depois que eu derivei a primeira vez, a derivada segunda e terceira é a mesma. Beleza? E aqui tem um resumo básico, né? A variável aleatória de Bernoulli modela experimentos com dois resultados possíveis: sucesso com probabilidade P e fracasso com probabilidade 1 menos P. A função de probabilidade de x pode ser expressa de duas formas: probabilidade de x igual a 1 é P, probabilidade de x igual a 0 é 1 menos P. Né? E aí eu posso escrever P de x, a probabilidade de x igual a x igual a P elevado a x vezes 1 menos P elevado a 1 menos x, com x igual a 0 ou x igual a 1. Tá? Posso colocar na tabela, posso colocar dessa forma que eu coloquei logo no início aqui, ó. Então tem várias maneiras. A esperança é o próprio P, a variância de x é dado por P vezes 1 menos P, e a função geradora de momentos, né? Aí simplesmente tirei do parênteses ela lá em cima, 1 menos P mais P vezes exponencial de t. Legal? Então ficamos por aqui nesse vídeo.